Olá, bom dia. Meu nome é Joyce Prado. Você que já me conhece, sabe que nós vamos passar agora os 10 minutos com Deus, refletindo na palavra, trazendo para os nossos dias, aplicando na nossa vida, né? Você que ainda não conhece, está assistindo o vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu te convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho, para que você possa ficar por dentro de todos esses vídeos, né? Nós costumamos fazer a gravação todos os dias, para que nós possamos aí ter esse tempo, né? Pelo menos 10 minutinhos na presença de Deus. São minutos que passam muito rápido, se a gente parar para pensar, é muito pouco, né, esse tempo, mas mediante a vida que nós temos tão corrida, né, esse tempo, ele é um tempo precioso, ele vale muito a pena e ele faz a diferença na nossa vida. Semana passada nós fizemos aí uma jornada de mensagens falando a respeito do perdão, e essa semana, né, eu quero trazer para nós refletirmos, para nós falarmos a respeito de missão, né, de propósito de vida. Nós vamos conhecer um pouquinho de alguns personagens da Bíblia para entender melhor, né, como que funciona essa questão de chamado, de missão, de propósito, né? E hoje que você que está aí com a sua Bíblia quiser abrir, abra no livro de Jeremias, capítulo 1. Jeremias, né, é um dos profetas que foi chamado por Deus para cumprir aí um propósito. É um dos livros que tem aí os versículos que eu mais gosto, né? Os dois versículos que eu mais gosto da palavra de Deus está no livro de Jeremias. E esse capítulo 1, versículo 5, que é o que nós vamos ler agora, ele trouxe sentido para a minha vida quando eu conheci Jesus, né? Quando eu tive um contato com a palavra de Deus, com a Bíblia. E esse versículo, ele transformou a minha vida. Eu espero que ele possa transformar a sua também. Então, é Jeremias, capítulo 1, versículo 5, diz assim: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E às nações te dei por profeta. Então disse: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu a mão e tocou na boca, e disse o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. É aqui, né? Aqui nós vemos o Senhor Deus chamando Jeremias, né, para ser um profeta. Mas esse versículo 5, né, que diz que antes mesmo, né, que fôssemos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia, antes mesmo de sairmos, né, da barriga, antes mesmo de sairmos da madre, já havia santificado o profeta. Ele é um versículo que nós podemos tomar posse para a nossa vida, todos nós. Embora foi uma chamada para esse profeta, para este homem especificamente, mas nós cremos que o Senhor Deus, ele tem um propósito para todos nós, né? E esse propósito na nossa vida, ele começa bem antes de nós nascermos, né? Muitas vezes nós não entendemos o que nós estamos fazendo aqui neste mundo. Será que eu nasci, cresci, né, para poder casar, ter filhos, conquistar, ter problemas, dificuldades e depois acaba tudo e ponto final, né? Será que os nossos propósitos são só específicos para a nossa vida? Será que Deus tem para nós algo que é só para nós, para a nossa casa, para a nossa família, né? Então, eu creio muito que Deus, ele pensa, né, no coletivo. Eu creio que o Senhor Deus, ele pensa num todo. Ele não pensa apenas em uma única pessoa, né, ou que ele queira o bem apenas de uma única pessoa, não. Eu tenho comigo que o Senhor Deus, o que ele tem para a vida de um, ele tem para a vida de todos, né? Claro que coisas diferentes, propósitos diferentes, situações diferentes, conquistas diferentes, né? É como profissão, né? Nós nos identificamos com alguma profissão, então nós vamos se especializar, né? E fazer aquilo se tornar um propósito da nossa vida, né? Então cada um tem aptidão para algumas coisas, cada um tem talentos para outras coisas que foi todos dado por Deus, né? Mas o próximo versículo que nós vamos conhecer amanhã, né? Ele fala muito bem o que o Senhor tem para nós, né? O que ele tem para todos nós, que são pensamentos bons, são coisas boas para nos dar
coisas maravilhosas, né? Embora em meio a tudo isso nós passaremos por lutas, dificuldades, problemas, né? Mas, né, o final de tudo isso, né, além da nossa salvação, além da nossa vida eterna, que isso, né, tem a ver com a glória, quando nós encerrarmos, né, o nosso tempo aqui na Terra, mas o Senhor também tem propósitos específicos para nós aqui. E Jeremias, ele foi chamado por Deus para que ele pudesse levar a mensagem de Deus para um povo, né, o povo de Deus da época. Um povo que estava rebelde, desobediente, né? Um povo que foi até levado como prisioneiros, foi levado cativo por conta dessa desobediência. E Jeremias, então, ele é chamado para cumprir esse propósito, essa missão. E aqui nós vemos uma grande diferença de você cumprir, né, aquilo que o Senhor te chamou e de você ter sucesso naquilo, né? Às vezes, aos olhos do mundo, muitas vezes, o sucesso humano é quando você consegue alcançar o objetivo do qual você foi chamado, né? E aqui nós vemos que o povo, por mais que Jeremias falava, por mais que Jeremias enviava a palavra de Deus, o povo ele ainda continuou com o coração duro, né? O povo ele não realmente abriu o coração dele, se entregou totalmente para Deus, né? Então a missão de Jeremias, ela foi cumprida por ele, né? Com muito zelo, com muita obediência. Ele fez o que o Senhor pediu a ele, mas as pessoas, elas não receberam. Então, né? O objetivo principal, ele não foi alcançado, mas não por Jeremias, né? Não por conta dele, mas por causa das pessoas, né? E é como eu disse, muitas vezes nós achamos que quando há um fracasso mediante uma missão, esse fracasso, ele é responsabilidade nossa, né? E nem sempre é responsabilidade nossa, né? Muitas vezes é algo que não foi aí escolhido, não foi determinado por outras pessoas. Mas, enfim, a questão principal não é essa, né? Não é o sucesso da missão, mas sim é que nós temos uma missão, que nós temos um propósito. E esse propósito, como eu disse, né? Eu creio que o Senhor, ele tem sim para nós crescermos, né? Constituirmos família, sermos mães, sermos pais, homem. E o Senhor, ele respeita muito a decisão de cada um, né? As escolhas que as pessoas querem fazer. Nem sempre, né, a vontade de Deus, ela acontece na nossa vida, porque muitas vezes nós queremos tomar as nossas decisões, nós queremos seguir alguns caminhos, mas quando nós nos colocamos diante de Deus, a presença de Deus, quando nós conhecemos a palavra do Senhor, e nós sabemos que Deus, ele nos escolheu antes mesmo, né, de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, e quando nós desejamos que essa escolha que ele fez por nós venha cumprir aquilo que ele queira, então nós vivemos o que o Senhor tem para nós, ou pelo menos nós buscamos viver aquilo, né? Nós oramos, nós pedimos para o Senhor colocar a nossa vida diante dele, nós pedimos para cumprir o que o Senhor tem para nós, né? Mas o Senhor também nos respeita quando nós queremos fazer a nossa vontade, né? Porque o Senhor, ele permite, existe a vontade permissiva do Senhor, né? Aquela que ele permite, que tem a ver com o livre-arbítrio que ele nos deu, mas, enfim, o Senhor, ele tem, né, um chamado para todos nós. E quando eu digo chamado, né, eu não estou falando simplesmente relacionado à igreja, né, a fazer algo dentro da igreja, mas eu estou falando fazer algo no nosso dia a dia, né, na nossa vida, em todos os momentos, onde nós estivermos, na nossa casa, no nosso trabalho, né, com os nossos familiares. Então, nós fomos chamados por Deus, nós temos uma missão. E hoje, então, eu desafio você, né, a buscar em Deus o que o Senhor tem para você. Qual é o propósito, né, que o Senhor tem? Você sabia que você tinha um propósito? Que o Senhor, ele te escolheu, né? E aqui ele diz para Jeremias: te santifiquei as nações e te dei como profeta. Qual será que foi a missão que o Senhor te chamou, te escolheu para que você fizesse, para que você cumprisse? Você já buscou isso? Você já procurou saber? Você já orou a Deus e pediu para ele: Senhor, eu quero saber o que o Senhor tem para a minha vida, né? A única forma de nós descobrirmos é nós orando, é nós buscando em Deus respostas para esses questionamentos. Vem direto de Deus, né? Não vem do homem as respostas, ele vem de Deus, né? E cumprir o nosso propósito
não nos faz aí esquecermos, né, da nossa vida principal. Não nos faz esquecermos, às vezes, do meu chamado de mãe, de esposa, né? Já que eu me casei, já que hoje eu tenho filhos, eu preciso cumprir isso, né, do qual eu me coloquei para fazer. Mas se tem algo que o Senhor tem para mim, né, eu também quero cumprir isso. Então, né, quando nós falamos de chamado, de propósito, né, de missão, eu não estou separando, tá? Estou te falando do propósito da igreja, estou te falando de um propósito que você, da sua vida espiritual. Não, eu estou te falando de algo que você pode executar e você deve executar, né? Juntamente no seu dia a dia, na sua vida, nas suas tarefas, né? Para que nós não viemos, às vezes, nos separar de determinadas situações para cumprir somente aquilo, né, que nós achamos que é. Não, pelo contrário. A pessoa que nós somos em casa, a pessoa que nós somos na igreja, a pessoa que nós somos com os amigos, com os familiares, tem que ser a mesma pessoa, né? Nós não podemos ser alguém em determinado lugar, em outro sermos diferentes. Não, nós temos que viver Cristo em todos os lugares que nós formos. Nós temos que cumprir o propósito e o chamado dele em todos os lugares que ele nos colocar. Amém? Nosso tempo é muito curto, né? Passa muito rápido, mas a palavra de Deus para nós é essa, né? Antes mesmo que nós fôssemos formados, o Senhor já nos conhecia. Antes de sairmos, né, da barriga das nossas mães, o Senhor já tinha um propósito para a nossa vida. E hoje eu quero deixar essa palavra para você. Qual é o propósito que Deus tem na sua vida? Se você gostou, curte, compartilha, encaminha para um amigo. E eu te espero aqui amanhã. Nós vamos continuar meditando no livro de Jeremias. Que Deus te abençoe e até mais.